vamos dar início ao resumo do nosso terceiro capítulo do assunto de Geografia da primeira unidade, que temos como seguinte tema: População brasileira. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde hoje se encontra o Brasil. Eram aproximadamente de 5 a 6 milhões quando os brancos europeus chegou e por pouco não os exterminou. Este ainda atraía a população negra da África para servir de mão de obra escrava. Porém, dezenas de anos se passaram quando, no começo do século XX, já com cerca de 17 milhões de brasileiros, chegaram os asiáticos. Atualmente, somos mais de 200 milhões de uma nação formada por essa mistura de povo que se constituíram um só povo, o brasileiro. Neste capítulo, entenderemos a formação, a evolução, a estrutura e as condições sociais do povo brasileiro. Primeiro tópico: a formação da população brasileira. Para entendermos a formação da atual população brasileira, temos que lembrar que, quando os portugueses chegaram ao território que viria a ser o Brasil, havia de 2 a 6 milhões aproximadamente de indígenas vivendo aqui. Estavam organizados em tribos que se dividiam, por sua vez, conforme a língua, os usos e costumes. Depois de 1500, com a chegada do branco europeu, essas populações passaram a sofrer um verdadeiro genocídio, ou seja, extermínio físico ou etnocídio, pois tiveram que falar outra língua. Mudaram suas vestes e sua alimentação, tudo obrigado pelo colonizador, que ainda, por falta de mão de obra e com o objetivo de povoar o território, promoveu uma intensa miscigenação, a mistura entre o branco e o indígena, no início de nossa colonização. Por isso, muitos dos costumes indígenas fazem parte da cultura brasileira. A população indígena, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, está crescendo depois de séculos. De acordo com a Constituição do Brasil, os indígenas são representantes de uma cultura a ser preservada. Assim, é necessário garantir terras onde possam reproduzir seu modo de vida, como a caça, a pesca. Agora iremos para o nosso segundo tópico, que falaremos sobre a chegada dos negros. Com o início da atividade açucareira, teve início o uso de escravos. A princípio, foram escravizados apenas os indígenas, está lembrado disso? Depois veio a população negra da África, trazido pelo tráfico negreiro e mantida em senzalas, presa e sob condições desumanas. Foram 2 grandes grupos africanos os responsáveis pelo fornecimento de mão de obra escrava para o Brasil, da qual o elemento negro foi introduzido como um dos grandes contribuintes da formação do povo brasileiro. A cultura sudanesa e as culturas bantas. Os sudaneses, povo originário da África Ocidental, de regiões próximas ao Golfo de Guiné, onde estão atualmente Nigéria, Gana, Togo, Benin,
Daomé, Costa do Marfim, dentre outros. A maioria dos sudaneses foi introduzida nas proximidades de Salvador, na Bahia. Os bantus vieram em maior número e são originários de regiões próximas ao rio Congo, que corresponderia atualmente às áreas de Angola e Moçambique. Estima-se entre 1500 a 1850 chegaram ao Brasil cerca de 4 milhões de negros trazidos à força do continente africano. Portanto, ao tentar resolver o problema da mão de obra, introduzido elevado número de escravos, os colonizadores deram início à formação da sociedade brasileira, marcada pela desigualdade social e pela miscigenação tão generalizada que gerou outro povo, o povo brasileiro. Durante esse período, houve uma intensa miscigenação entre o branco, o negro e o indígena, como maiores contribuições à cultura brasileira. Os africanos influenciaram nas palavras da língua portuguesa, na música, com a introdução de tambores, atabaques, cuícas, birimbaus, afoxés, na culinária e na região, introduzindo os sincretismo religioso. O que seria sincretismo religioso? É inserir ou influenciar algo de uma região ou outra. No Brasil, no caso, o fenômeno ocorreu quando houve influência das crenças ou de crenças de religiões africanas em rituais de Igreja Católica, pois, a princípio, era elas que predominavam. Então, a nossa sociedade, o povo brasileiro, teve sua formação. Com o fracasso da mão de obra indígena, o colonizador resolveu importar os escravos africanos a partir do século XVII. Então, a África Ocidental entrava no regular comércio triangular com a Europa e a América, fornecendo escravos para a colonização americana. Assim, os engenhos de açúcar e as principais vilas povoaram-se de negros e negras. Estes faziam o trabalho da plantação da cana e produção do açúcar, o transporte de pessoas e mercadorias, a construção, a criação de animais e defesas da propriedade. Os negros sempre lutaram contra a escravidão. Trazidos de diferentes áreas geográficas e culturas, procuraram aprender a língua do opressor, o português, para se comunicar e planejar fugas, queima de plantações, atentados e feitores, e a senhores de engenhos e até mesmo a morte de recém-nascidos e o suicídio. Terceiro tópico: o povo do Brasil. Portanto, a população brasileira é formada pela mistura de 3 tipos étnicos básicos: o indígena, o europeu e o africano. A intensa miscigenação, isto é, a mistura entre as etnias, originou os mestiços, os pardos, que são os seguintes: o mulato, que é a mistura dos europeus branco com o africano negro, forma o grupo mais numeroso. O caboclo, o mameluco,
cruzamento entre os europeus branco com os indígenas, e o cafuso, africano negro com indígena, que formam o menor grupo. No século XX, porém, mais um grupo étnico veio contribuir para a formação da população brasileira. São os asiáticos, representados principalmente pelos japoneses, chineses e coreanos. A mistura do amarelo asiático com as demais etnias forma os Ainokôs. Quarto tópico: crescimento natural da população brasileira. Nosso país já teve um ritmo de crescimento bem mais acelerado do que o que temos atualmente e, segundo algumas estimativas, deverá seguir diminuindo ainda mais no século XXI. Essas estimativas só são possíveis pelo censo, isto é, pela contagem da população que é realizada no Brasil de 10 em 10 anos. De 1500 a 1872, data do primeiro recenseamento populacional no Brasil, existiam apenas estimativas do total da população que vivia aqui. Já em 1872, quando foi realizada a primeira contagem da população, éramos 9.930.478 brasileiros. A partir desse ano, passamos a ter dados concretos para estudarmos e conhecermos a população do Brasil, suas características e as mudanças pelas quais passou, que são informações importantes para o estudo e planejamento das questões sociais e econômicas do país, como empregos, vagas nas escolas, assistência médica, leitos de hospitais, transporte, dentre outras. Desde 1872 a 2000, o Brasil tem sua taxa de crescimento populacional cada vez mais crescente. No começo do século XX, no terceiro censo, já éramos mais de 17 milhões de brasileiros. No final desse século, isto é, no ano de 2000, somávamos quase 170 milhões de habitantes. Portanto, em um século, a população do Brasil foi multiplicada por 10 vezes. Será que houve mudanças e transformações durante todo esse período para que tivéssemos nos tornado uma das 5 maiores populações do mundo? Como essas transformações ocorreram? No início do século passado, nosso país era essencialmente agrário, com a maior parte da população vivendo no campo. Logo, as condições dessa vida, dessa população, eram muito precárias, com dificuldades médicas e hospitalares, com escassez de remédio e vacinas, assim como a falta de infraestrutura, de saneamento básico, como água encanada, esgoto, coleta de lixo, que atendia uma pequena parte das residências. Por causa disso, morria muita gente, as taxas de mortalidade eram muito altas. Como também nascia bastante. Aliás, nasciam mais do que morriam, já que no campo as famílias também tendem a ser mais numerosas para os filhos ajudarem no trabalho rural. A partir da década de 1930, iniciaram-se um processo de industrialização e um consequente deslocamento de pessoas do campo para as cidades, o que trouxe mudança significativa no nosso crescimento demográfico. Na década de 1950, intensificaram-se as migrações campo-cidades, principalmente para a região sudeste, área onde se concentraram as indústrias
em nosso país, e para o Centro-Oeste, devido à construção de Brasília, futura capital do Brasil. Por conta desse processo de industrialização e urbanização, houve uma melhoria dos padrões de vida, já que os serviços oferecidos nas cidades, como os de saúde pública, as vacinações, maior facilidade de acesso aos médicos, postos de saúde, hospitais, saneamento básico, coleta de lixo, dentre outros, eram bem maiores do que os encontrados na zona rural. Por isso, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, o crescimento de nossa população tornou-se acelerado devido à manutenção das taxas de natalidade e redução das taxas de mortalidade, assim como houve um aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Agora vamos abordar o sexto e último tópico deste capítulo: de país de imigrantes a emigrantes. As mudanças para outros locais, cidades, regiões, países e até mesmo para outros continentes sempre fizeram parte da história da humanidade. Esses deslocamentos costumam ser de duas formas: a voluntário, quando se muda à procura de trabalho e melhores condições de vida; forçado, quando se abandona o local de origem por causa de guerras, perseguições ou por desastres ambientais. Comparando a outros países americanos, o Brasil foi um dos 4 países que mais receberam os imigrantes vindo de várias partes do mundo. No período de 1800 até 1955, foram mais de 5,3 milhões de novos imigrantes. Porém, cerca de 1 milhão foram embora. Voltaram para seus países de origem ou foram para outros países. Com tudo isso, no final do século XIX, o Brasil era um dos principais destinos dos migrantes que saíam dos seus países com excesso de mão de obra, como a Itália, Alemanha, Espanha e, no século XX, Japão, China e Coreia. Porém, na década de 1980, o papel do Brasil mudou radicalmente nesse fluxo migratório. Deixamos de ser um país de imigrantes para nos tornar um país de emigrantes. Isto é, os brasileiros passaram a sair daqui para outros países. Isso ocorreu devido às constantes crises econômicas que diminuíam a oferta de emprego, levando milhares de brasileiros a migrar, principalmente para os Estados Unidos. No geral, esses emigrantes saíam à procura de trabalho de 1 a 3 anos nos países desenvolvidos, a fim de juntar dinheiro para que, quando voltasse para o Brasil, garantisse melhores condições de vida. Da mesma forma, o país passou a ser vítima da fuga de cérebros, ou seja, da migração de profissionais altamente qualificados para outros países. Isso se torna trágico, isso se torna algo prejudicial para a economia devido aos investimentos que foram feitos em sua formação profissional, que será usufruída pelos países que os recebem. As imigrações internas. Durante os últimos 50 anos, tivemos grandes movimentos migratórios em nosso país. No geral, eles tiveram uma característica comum. Quando começam numa região, ela se torna uma área de atração populacional. Com o passar do tempo, quando a atividade econômica desenvolvida na região entra em decadência, o fluxo
de pessoas acompanha essa tendência, transformando a região numa área de repulsão populacional. Nos 2 primeiros séculos, os portugueses se fixaram essencialmente no litoral brasileiro, que se tornou uma área de atração durante um ciclo da cana-de-açúcar, nos séculos XVI e XVII. No século XVIII, a descoberta do ouro transformou Minas Gerais numa região que atraiu milhares de pessoas. Ainda no século XVIII, houve um surto de desenvolvimento da lavoura do algodão. No Maranhão, também atraindo centenas de imigrantes. Em meados do século XIX, o Brasil desenvolveu simultaneamente a extração da borracha na Amazônia e o café no Sudeste, do Nordeste para o Sudeste. Com a industrialização da região Sudeste, inicia-se, na década de 1940, um intenso fluxo migratório do Nordeste para essa área em expansão econômica. Os nordestinos migraram da expectativa de encontrar melhores condições de vida do que as que tinham em sua região. Porém, as coisas nem sempre aconteciam como os imigrantes imaginavam e geralmente ocupavam áreas periféricas, com moradias e empregos precários. A migração de retorno. No censo de 2010, o IBGE também observou um fluxo bastante considerável de migração de retorno. Esse tipo de migração é definido pelo regresso de migrantes à terra de origem, geralmente depois de terem residido no mínimo um ano em outro lugar. Com a finalização do 6º tópico do 3º capítulo, concluímos a revisão da primeira unidade de Geografia do 7º ano.